juntos, colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas lutas, tudo aquilo que nos incomoda ou aquilo que nos atrapalha, né, diante do Senhor. Mas também eu quero pedir as orações dos irmãos, especificamente, né? Nós tivemos a notícia, neste sábado, faleceu o pastor Paulo Vicente, da PIB de Hortolândia. Ele não era o pastor mais titular, né? Mas era membro da igreja, mas foi pastor daquela igreja. E ele teve um mal súbito no sábado, enquanto havia uma atividade da igreja. Foi socorrido, mas não resistiu. E Deus o chamou para a sua glória. Vamos rogar que Deus esteja consolando a igreja, e especialmente a Bernadette, sua esposa. Bernadette era o tipo de mulher, né, que fazia de tudo, né, para o pastor. Ela dirigia, ela fazia todas as coisas, né, para ele. E eles não têm filhos. Então, que Deus possa estar abençoando ricamente, né, e consolando e confortando a vida da Bernadette e de toda a igreja. Pastor Paulo foi nosso professor na faculdade, um exímio, né, sabedor, homem de Deus. Ele conhecia a história, né, da igreja como ninguém. Escreveu alguns livros e vai fazer uma grande falta, né, nesse período. Vamos orar ao Senhor. Também lembrar dos nossos enfermos, queridos, que precisam da graça do Senhor, alguns que não podem estar aqui. Que Deus esteja abençoando e consolando, né? Eu quero pedir que você feche seus olhos nesse instante. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai amado, nosso bondoso Deus, Deus gracioso, Deus amoroso, aquele que nos chamou para a Tua glória, aquele que nos capacitou para sermos filhos da luz. O Senhor que é a luz eterna, o Senhor que nos deu a luz verdadeira, que é o Senhor Jesus, a luz do mundo, e nos chamou também das trevas, Pai, para a Tua maravilhosa luz. E agora nós temos a missão, Senhor, de iluminar as trevas deste mundo com a Tua mensagem, com a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Nós Te adoramos, Senhor, como igreja, estamos diante do Senhor, Pai. Pedimos também nesta manhã, que a luz do Teu Espírito Santo também esteja iluminando o nosso coração, o nosso interior, Pai. Tu que conheces todas as coisas, que o Senhor mesmo traga paz aos corações que estiverem perturbados nesta manhã. Traga, ó Deus, o consolo e o conforto para aqueles que passam ainda pelo luto, como é a família da irmã Etelvina, e agora, Senhor, a família do pastor Paulo, Senhor, sua igreja, especialmente a Bernadette. Nós pedimos em nome do Senhor que Tu possas, ó Deus, consolar a Tua filha, que ela sinta, Deus, bem de perto, ó Deus, a Tua presença, o calor do Teu Espírito e o apoio também dos Teus servos, ó Pai. Senhor, nossa vida está nas Tuas mãos, o Senhor tem o controle de todas as coisas, nós fazemos planos, mas é o Senhor, Pai, que tem a palavra final, é o Senhor que nos dirige, nos guia. Então, Deus, rogamos que o Senhor nos ensine a cada dia a viver na dependência do Senhor. A não nos apegarmos, ó Deus, às coisas desta vida. Quantas vezes, Senhor, nos apegamos em demasia às coisas que não têm valor, essas coisas que ficarão para trás. Senhor, que possamos valorizar os tesouros eternos. Aquilo, ó Deus, que o Senhor deixou para nós como tesouros no céu. Pai querido, nos dê essa graça a cada dia, de valorizarmos, Senhor Deus, a obra do Teu reino, de valorizarmos, ó Deus, a pregação do Teu Evangelho, a salvação dos perdidos, a comunhão uns com os outros, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Agora, nós lembramos também dos nossos enfermos, queridos, aqueles queridos irmãos que não podem estar aqui conosco por causa de enfermidade, mas que gostariam de estar, que o Senhor os assista, que eles sintam também de perto, ó Deus, a Tua presença e o amor da Tua igreja, Pai Santo. Ó Deus de amor, nós Te agradecemos por estarmos juntos como igreja e termos a liberdade de cultuar o Senhor, de aprender da Tua palavra, quando muitos não têm, Senhor. Pedimos que o Senhor nos faça crescer a cada dia em graça, em sabedoria, em conhecimento do Senhor, mas também nos dê um coração obediente, Senhor, para ouvirmos a Tua voz e praticarmos, ó Deus, a Tua palavra.
Perdoa também, Senhor, as nossas faltas, nossas falhas. Tu sabes, ó Deus, que somos fracos e precisamos do Senhor, Pai. Limpa sempre o nosso coração. Abre, ó Deus, os nossos olhos. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos aí a Noite do Caldo, tivemos o bazar, foi uma bênção. Queremos agradecer desde já os irmãos que cooperaram, né? Tanto com a atividade da terceira idade e também que cooperaram aí com o bazar, doando roupas, comprando, divulgando. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Eu quero passar aqui para alguns avisos que nós temos para esse período, né? Nós, nesta semana que se inicia, meus irmãos, né? Nós teremos a partir de quinta-feira a nossa EBF, dia 23 e 24, a partir das 17 horas até as 19h30 e no sábado das 14 às 17. É um evento que nós realizamos para a evangelização das nossas crianças e também para a comunhão das crianças nesse período de férias, né? Então, elas irão aprender sobre a vida da rainha Esther, uma aventura na Pérsia. E é programado para crianças de 4 a 11 anos. Então, você que tem suas crianças, não esqueça, nesta semana, traga suas crianças, elas serão cuidadas e ouvirão a palavra de Deus, um momento muito especial na vida delas, ok? Nós temos também nosso congresso, né, o acampamento de férias Jubatim, né? O tema é Não se Curve. É um acampamento voltado para adolescentes e um dos motivos que fizemos o bazar é para ajudá-los a arcar aí com as despesas da inscrição, né? Mas você ainda pode ajudar, se você quiser ainda e puder, adotar algum adolescente, nos procure, tá? E qualquer quantia nós aceitamos, é bem-vinda. É um momento especial para eles poderem, então, participar e crescer no conhecimento da palavra, na comunhão e aprendendo as coisas do Senhor, né? Nesse período aí de férias e num mundo tão cheio de atrativos, né? De falsas ideologias, enganos, né? Que tentam sugar, né? Ou roubar a fé dos nossos adolescentes, né? Então, não se curve. É um tema bem sugestivo, eles estarão meditando nesses dias, de 30 de julho a 2 de agosto. Deus possa abençoar ricamente Jubatim. Os nossos pequenos grupos estão aí a todo vapor, já tivemos mais uma semana, né, que se passou, de pequenos grupos. Nós temos procurado, né, visitar todos eles, como pastores, e Deus tem abençoado, temos ficado felizes, né, com aquilo que temos visto, o entusiasmo dos irmãos, tanto aqueles que recebem em casa, né? Ontem mesmo conversando com alguns deles, como é bom a gente poder ver a alegria de receber os irmãos, e os irmãos que também têm nos surpreendido, né? Podiam estar fazendo tantas outras coisas, irmãos com filhos pequenos, têm se juntado, têm ido, né, aos pequenos grupos. Você que ainda não participou, faça o esforço, procure se unir, é uma oportunidade que você tem para estar crescendo na comunhão da igreja e também sendo um canal de bênçãos para levar a palavra do Senhor, né? E o nosso objetivo maior é que Deus possa salvar vidas através desses pequenos grupos que se reúnem nas casas. Lembrando que as reuniões são quinzenais, ok? Então, na semana que entra nós não temos, só a partir da próxima semana. Mas você tem todas as informações no aplicativo, você pode consultar o endereço, os líderes, local, o que melhor se adequa à distância onde você mora e assim poder participar, tá bom? Retiro de mulheres, está aí, programado para 19 a 21 de fevereiro do ano que vem. Você, mulher, então, participe, faça a sua inscrição, reserve aí, garanta a sua vaga. Está aí, inscrições abertas, só procurar aí a nossa irmã Irara, a sua equipe, e fazer a sua inscrição. Está lá a Gabi, né, o telefone dela, você pode procurar ela e fazer a sua inscrição. Mulheres, a nossa preletora será a Nathalie Campos, que esteve aqui conosco por ocasião do aniversário da igreja. Muito bem, eu quero também destacar mais
mais um aviso, né? O pastor Mateus está anunciando que a classe de novos membros e aqueles que desejam se batizar, né? Ela iniciará na segunda semana de agosto, ok? Dia 9 de agosto. Então, fique atento, você que deseja tornar-se membro dessa igreja, porque vem de outras igrejas, ou você que deseja se batizar, né? Por ter aceitado a Cristo como seu Salvador, então você tem essa oportunidade, ok? A partir do dia 9 de agosto. Mas enquanto isso, faça a sua inscrição com a nossa secretária, para eles poderem dimensionar a quantidade de material necessário para a nova turma, ok? Lembrando também que no próximo domingo, pela manhã, nós teremos nós teremos a ceia do Senhor, ok? No próximo domingo pela manhã, então, estaremos celebrando a ceia do Senhor, um momento muito especial na vida da igreja. E também no dia 9, no domingo, dia 9, nós estaremos recebendo à noite, meus irmãos, os cantores Eduardo e Silvana aqui. Eles estarão dirigindo toda a programação da noite. Irão trazer a palavra, irão cantar ao Senhor. Então, nós temos recebido ele algumas vezes, né? E teremos esse privilégio de tê-los novamente conosco, ok? Então, anota aí na sua agenda, dia 9 de agosto à noite, teremos aí esse culto especial aí de louvor e adoração ao Senhor, ok? Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas nesse instante. Você que então veio preparado, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. E você que nos visita também, seja muito bem-vindo. Deus possa abençoar grandemente o seu coração, renovar a sua fé, fortalecer a sua vida espiritual. Amém, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe. Podem sentar, queridos irmãos. Louvamos a Deus pela sua fidelidade
para conosco. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 4. Não vamos ler todo o capítulo. Estamos estudando, o livro de Zacarias. Esse desafio, que tomamos para nós. Desde já eu incentivo os irmãos a continuarem lendo o livro. Se você ainda não leu, leia sempre em casa. Deus tem muitas coisas para nos ensinar por meio da sua palavra. Zacarias capítulo 4. Diz assim então a palavra do Senhor. O anjo que falava comigo voltou a me despertar, como se desperta um homem do sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: eu vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo respondeu-me: não sabes o que é isto? Eu te disse: não, meu senhor. Ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará pedra angular com aclamações: graça, graça. Ainda a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, as suas mãos também o acabarão. Assim saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? Perguntei-lhe outra vez: que são os 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que servem o Senhor de toda a terra. Meus irmãos, logo de antemão, eu quero destacar a humildade de Zacarias. E é com esse mesmo espírito que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus. Quantas vezes o anjo pergunta, o que vês, o que é isto? E ele responde: eu não sei, meu Senhor, tu sabes, tu sabes. E muitas vezes a nossa arrogância, a gente quer achar que sabemos tudo, que temos todas as respostas. Nós não temos, meus irmãos. Mas algo maravilhoso é que Deus, Ele revela a sua palavra e a sua vontade ao seu povo. Então, que nós nos aproximemos da palavra do Senhor sempre com esse espírito. O Senhor sabe. O Senhor, Ele tem o controle da história. E Ele vai levar os seus propósitos até o final. Muitas vezes nós não compreendemos, eu volto a dizer, o que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente faz a obra do Senhor e perdemos de vista, a glória de Deus. O propósito maior que Deus tem para o seu povo, para cumprir o seu plano nesse tempo atual. E Ele faz isso por meio da sua igreja. Mas quando a gente perde isso de vista, às vezes aquilo que fazemos parece não ter importância. Ou às vezes a gente não dá importância àquilo que está sendo feito no reino de Deus. E o povo passava por essa crise, O desânimo que o povo passava, depois que retornou do cativeiro, é não ver um futuro. É olhar para si mesmo. Foi o que eles começaram a fazer. Começaram a olhar para si mesmos como um fim em si mesmos, Olhavam apenas para eles e voltaram para as suas coisas. Para fazer as coisas diárias, para cuidar de suas casas, como nós já relembramos algumas vezes. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele está realizando o seu propósito no mundo. Ele o faz por meio da sua igreja. Mas aqui a mensagem que eu quero destacar para nós nesse texto é que Deus capacita, meus irmãos, o seu povo para realizar a sua obra.
Sim, o povo estava desanimado. Havia um templo para ser construído. A gente lembra que quando Davi ele quis construir o templo, Deus não deixou que ele construísse. Mas Davi, ele preparou tudo. Ele fez com que todos os recursos, né, que eram necessários para a construção do templo, estivessem à disposição de Salomão. E o templo foi realizado. Aqui nós estamos diante de uma outra situação. O povo está numa pobreza terrível. Os recursos são escassos. O povo está desanimado. E eles têm Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, como líderes, né? Um lidera o povo civilmente e o outro lidera o povo religiosamente. O sumo sacerdote e o governador Zorobabel. Mas eles estão olhando para si mesmos e vendo a incapacidade em concluir aquela obra, e diante do desânimo do povo, diante das pressões ao redor dos inimigos, diante do decreto do rei que tinha mandado a obra parar. Então eram muitas as dificuldades, meus irmãos, mas Deus está então se voltando para o seu povo, porque lembre, né? Zacarias Deus se lembra do seu povo. Deus está se voltando para o seu povo, e Deus está capacitando e animando os seus líderes. Meus irmãos, a obra de Deus se faz, mas se faz também por meio da liderança. Uma liderança capacitada, uma liderança guiada pelo Senhor. E nós precisamos compreender então esse momento. E aqui esse texto é um dos textos maravilhosos. Essa visão que Deus está dando a Zacarias, lembre, Zacarias ele é um sacerdote. Então, quando ele olha essa visão do candelabro, a primeira coisa que vem na cabeça dele e do povo que ouviu aquela mensagem é olhar para o templo, porque nós devemos lembrar que o candelabro ele era uma das peças que Deus mandou que fosse feita, né, para estar dentro do templo. Ele ficava no lugar santo, ali no tabernáculo e também no templo quando foi construído. Ele ficava ali ao lado, né, do lado esquerdo, lá da mesa dos pães, de frente para o lugar santíssimo. E o candelabro, meus irmãos, como um todo, ele representava a santidade, a pureza do Senhor. E essa visão, ela é muito importante, porque Zacarias olha então a presença de Deus que está sendo colocada ali. Mas o candelabro também, ele servia para iluminar, para que as atividades que os sacerdotes faziam continuamente pudessem ser feitas de maneira eficaz. Iluminava, né, o ambiente onde eles tinham que oferecer o incenso diário. Mas há algo nessa visão diferente da visão, daquilo que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, lá no primeiro templo, né, e no tabernáculo. O candelabro, que tinha aqueles 6 braços, né, 3 de um lado, 3 de outro, e uma haste central, é diferente dessa visão aqui agora. A gente vê algo muito diferente, porque a visão é de um candelabro, ele tem uma extensão com 7 tubos, acima dos tubos tem uma tigela cheia de azeite, e essa tigela, ela é abastecida continuamente por 2 oliveiras, que não param, né, de jorrar azeite para que abasteça a tigela, e a tigela abasteça então o candelabro, a luz iluminando. Meus irmãos, isso também traz, né, um simbolismo. Existem muitos símbolos aqui, porque nós sabemos então que o candelabro de ouro, então ele vai simbolizar a pureza da santidade de Deus, bem como a luz, né, da sua revelação. As oliveiras, as 2 oliveiras, elas representam os ofícios de sacerdote e rei, né? Nós já vimos então no domingo passado a figura de Josué, o sumo sacerdote. Hoje a figura de Zorobabel como o símbolo, né, da realeza ali entre o povo. Ele era descendente de Davi, apesar de não ser rei, mas ele era da descendência real. Mas essas 2 oliveiras então são o simbolismo do sacerdote e do rei. E também nós temos que os ramos de oliveira, eles vão representar essas 2 figuras, Josué e o próprio Zorobabel. Perceba que esses homens,
eles representavam coisas futuras. O texto do domingo passado já falou isso. Nós precisamos entender que aqui Deus está mostrando algo futuro. O Rei Jesus Cristo que haveria de vir. E nós sabemos que Jesus, na sua missão de salvar o mundo, na sua missão aqui na terra, ele no ato de levar, né, a efeito a vontade de Deus, os propósitos de Deus, ele cumpriu essa vontade, sendo o sumo sacerdote perfeito. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus, a gente já viu isso, né, um pouco no capítulo 4, que o pastor Mateus pregou, e veremos mais adiante, né? Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, aquele que se compadece de nós e nos apresenta diante de Deus, a partir do momento em que ele cumpriu, né, a obra da expiação dos nossos pecados, quando entregou sua vida por nós. Ele não somente é a oferta, o sacrifício perfeito, mas ele também é o sumo sacerdote perfeito, que se oferece a Deus com toda a pureza e intercede por nós perante o Senhor. Mas ele também é o rei vitorioso, ele é o descendente de Davi, o filho de Davi prometido, que reinará eternamente. Então esses dois ofícios que cabem em Jesus Cristo estão simbolizados aqui nessa visão de Zacarias. Mas também, meus irmãos, nós lemos no início desse culto o texto de Efésios, onde nós lemos que nós somos luz do mundo, nós somos ensinados e exortados a andarmos como filhos da luz. A figura do candelabro aceso, as lâmpadas, elas remetem também para o brilho da presença do Senhor, a glória do Senhor, o povo de Deus. Não é à toa que a nação de Israel, ela tem como símbolo, né, o menorá, né, que é esse candelabro. Mas o povo de Deus resgatado, a igreja do Senhor, ela é luz. Ela é chamada a ser luz do mundo, porque o próprio Jesus também é luz. Foi isso que Jesus falou em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no Sermão do Monte, o próprio Jesus fala para todos nós, seus discípulos, sua igreja: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Outro simbolismo que a gente pode associar com a figura do candelabro é o próprio Apocalipse. Se a gente olhar lá no Apocalipse, nos capítulos iniciais, quando Deus fala das igrejas da Ásia, cada igreja ela é simbolizada como o quê? Como um candelabro. Então essa visão, meus irmãos, João, ele vai tirar daqui de Zacarias. Então veja como nós vamos nos acostumando e aprendendo com essa linguagem simbólica, e isso tem um significado que aponta para realidades lá na frente. Então a igreja, o povo de Israel, o povo de Deus, ele é também simbolizado como luz, como aquele que ilumina as trevas deste mundo, que levamos a palavra de Deus para esse mundo perdido. Por isso então, meus irmãos, eu quero trazer à nossa memória 3 verdades nesta manhã. E a primeira delas é que Deus lembra o seu povo da sua missão de iluminar, de ser luz. Isso está nos versos 1 a 3 e de 11 a 14. Nesses versos de 1 a 3, Deus mostra justamente a visão a Zacarias. Zacarias, o que você está vendo? Aqui nós sabemos que ele teve essas 8 visões, nós estamos aí na 5ª visão, né? Ele teve essas 8 visões numa única noite. A ideia aqui que provavelmente ele estava com sono mesmo, né? O texto diz aqui que o anjo desperta ele como se despertasse um homem do sono. É como se ele tivesse, né, um momento aí de fraquejo, né, de fraqueza, e ele é despertado e ele toma, Deus mostra a ele essa visão de um candelabro. Meus irmãos, é muito interessante, muito importante que nós entendamos que essa visão, a primeira visão, né, o primeiro momento que Deus mostra para Zacarias, quando o desperta, é a visão de um candelabro. E esse candelabro, ele mostra para o próprio Zacarias aquilo que é a sua função, que é iluminar. Mas, meus irmãos, havia no Antigo Testamento, no templo, uma função que era do sacerdote. E uma delas era abastecer diariamente os candelabros com azeite.
Isso era a função do sacerdote. Ele tinha que abastecer diariamente para que as lâmpadas não se apagassem. Mas o que é que nós estamos vendo aqui? O que ele vê é que existe uma provisão de Deus, na visão, uma tigela, não tem mão humana nenhuma, não tem interferência de nenhum sacerdote, mas as panelas, a tigela, ela é cheia de azeite e ela abastece o candelabro. Meus irmãos, isso trouxe para Zacarias, acredito eu, um alento muito grande. Ele compreendia exatamente o que Deus estava mostrando, porque ele sabia da sua função como sacerdote, que era cuidar para que o azeite não faltasse. Mas Deus está mostrando então, meus irmãos, que Ele provê aquilo que o seu povo precisa para fazer a sua obra. Deus capacita o seu povo, meus irmãos, para realizar a missão de ser luz. Nós somos luz deste mundo. O povo de Israel, desanimado que era, ele foi chamado para ser um testemunho às nações. Deus chamou o seu povo, mandou que o povo reconstruísse o templo, porque a reconstrução do templo também mostrava a presença de Deus no meio daqueles povos ao redor. Deus haveria de trazer o Messias, Jesus, mais ou menos há uns 400 anos adiante, não estava tão distante. Olha só a missão daquele povo, que eles não entendiam. Lembra do que eu falei no início? Às vezes a gente faz a obra do Senhor e não percebe o que Deus está fazendo. Daqui a uns anos, Deus traria o próprio Messias, que entraria por aquele templo, que aquele povo estava hesitando em reconstruir. E Deus está mostrando, está mostrando a Zacarias, olha Zacarias, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a luz precisa continuar brilhando. O povo estava desanimado, fraquejando, o próprio Zorobabel e o próprio Josué, talvez se achando incapazes de levar adiante aquela obra tão grande, tão numerosa, tão desafiadora. Mas Deus mostra, olha, o azeite não vai faltar. Eu estou com vocês. Eu capacito vocês para que a luz continue brilhando. Meus irmãos, Deus faz isso ainda hoje com a sua igreja. A nossa luz, a luz que brilha no coração do crente, ela não vem, meus irmãos, pela beleza do prédio. A luz que nós necessitamos iluminar, ela não vem pelos arranjos da igreja, pela maneira como as coisas são feitas. Ela vem do poder de Deus no coração de cada crente, iluminando, capacitando para fazermos a obra do Senhor. Então, meus irmãos, Zorobabel, ele foi lembrado que a obra precisa continuar por causa da missão que Deus deu ao seu povo. O candelabro, ele vai ser sempre cheio do azeite. E isso não por mãos humanas. O próprio Deus, Ele providencia que nunca falte azeite. Creia nisso na sua vida. Deus nunca vai deixar, meus irmãos, a obra dEle sem continuidade. Deus nunca vai permitir que a obra do Senhor, ela sofra, ela pare, mesmo apesar das nossas fraquezas e deficiências. Porque a obra é do Senhor. O azeite é a presença do Espírito na vida da sua igreja. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que as igrejas querem iluminar, elas querem se fazer presentes de todo jeito. Então tem igreja inovando das diversas maneiras mundanas. Tem cartão de crédito em algumas igrejas aí, não é verdade? Tem alguns aí que mudam o visual externo para atrair pessoas. Não que isso em si seja errado, mas é o objetivo pelo qual é feito. Tem igrejas então que fazem de tudo para atrair pessoas de todas as formas, menos com o evangelho. Ela precisa se sentir bem dentro da igreja, de todo jeito. Então você olha para um lado, tem alguém perguntando se falta alguma coisa. Você chega no estacionamento, tem alguém para estacionar seu carro. São coisas e formas que muitas vezes elas se perdem em si mesmas, porque perderam o foco central. O que mantém uma igreja viva, meus irmãos, não é a quantidade de pessoas que está trabalhando em si, não é a quantidade de coisas a se realizar.
o que mantém a igreja viva é a vida do Senhor na própria igreja, por meio do seu Espírito. O povo estava desanimado, achava que não ia dar conta, que não ia conseguir construir. Mas com a palavra de Zacarias, juntamente com a de Ageu, do profeta Ageu, Deus então animou aquele povo. O azeite não vai faltar. Eu estou com vocês. A visão também, meus irmãos, apontava para o suprimento de azeite sem auxílio humano, como já vimos. A bacia foi colocada lá na visão. Ninguém colocou a bacia, foi o próprio Deus. É Deus que dá os recursos necessários. É Deus que levanta as pessoas. Às vezes a gente vê alguns irmãos sofrendo. Mas são poucos que fazem a obra é tão grande e tão extensa. Eu precisava de mais alguém para me ajudar. É verdade. Mas nós temos que olhar para o Senhor. Ele capacita e Ele levanta as pessoas necessárias para fazer a sua obra. Assim como Deus não deixou o povo sem direção, Deus levantou as duas oliveiras, Zorobabel, e levantou também o sumo sacerdote Josué. Deus levanta os seus líderes no momento certo, na hora certa, para ajudar a fazer com que a obra do Senhor ela tenha êxito. A igreja precisa de líderes, precisa sim de liderança. Perceba então que os dois ofícios de sacerdote e rei, eles foram contemplados na visão. A igreja precisa entender que ela tem uma liderança, mas essa liderança maior, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote e o Rei dos Reis, que lidera a sua igreja, que provê aquilo que a sua igreja necessita. Voltando novamente para o Apocalipse, a gente vê que quando Jesus Cristo ele entra, na igreja, ele passa pelas igrejas, na visão do apóstolo João em Apocalipse, Jesus Cristo é aquele que alimenta a sua igreja, que corrige a sua igreja, que instrui a sua igreja. Então Jesus Cristo ele não está à parte da igreja. Ainda que, na visão lá de João, a igreja de Éfeso, tinha uma igreja que deixou Jesus de fora. Eis que estou à porta e bato, diz ele. Se alguém ouvir a minha voz, entrar e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Acontece isso em algumas igrejas, no nosso tempo e sempre na história da igreja. Igrejas que assumem outro dono que não é Jesus. Igrejas que pessoas querem tomar a dianteira, colocando pessoas para liderar sem a capacidade necessária, sem serem chamadas pelo Senhor, apenas baseada nas capacidades humanas. Meus irmãos, isso tudo leva ao fracasso da igreja. Mas perceba que as duas oliveiras, elas estão na visão do candelabro. Deus proveu a liderança, Zorobabel e Josué. Eles sendo fortalecidos, representantes do povo, eles iriam levar então a obra de Deus adiante. Então, queridos, Deus sim, Ele lembra ao povo a sua missão de ser luz. Nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar sempre lembrando, o Senhor está conosco, mas nós temos uma missão. As nossas reuniões não são um fim em si mesmas, e nem pode ser, meus irmãos. Nós não podemos entrar aqui todos os domingos, ir para casa, voltar domingo à noite, participar de algum pequeno grupo, mas perder de vista o porquê de tudo isso, o que Deus está fazendo, aonde Deus quer levar o seu povo. Deus tem uma obra a realizar, o nome do Senhor ser conhecido, a salvação chegar a todas as pessoas, a palavra de Deus transformar o nosso coração, e isso ser visto nas nossas ações diárias, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Essa é a luz que precisa iluminar. O povo de Israel precisava voltar a ser aquilo para o qual Deus o formou, para ser um testemunho do Senhor às nações. Aquele povo precisava se reorganizar como nação, reconstruir o templo, para que a obra de Deus também tivesse a sua continuidade, para que o Messias viesse e cumprisse assim então os propósitos de Deus. Meus irmãos, a igreja precisa então olhar não para si mesma, mas olhar para a obra do Senhor, a sua missão. Então essa é a primeira visão de Zacarias. Ele vê então o candelabro e ele é relembrado da missão como povo de Deus que precisa iluminar. A segunda coisa, meus irmãos, está nos versos 4 a 6. A obra de Deus, ela se faz no poder do Espírito. Olha o que diz o verso 4 em diante.
Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo respondeu-me: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu Senhor. Ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um texto dos mais conhecidos do Antigo Testamento. E aqui no livro de Zacarias, ele é muito citado, esse texto. E é um belo texto para nós decorarmos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Meus irmãos, esse termo força, ele relembra os exércitos. A força de um poderio militar, um exército capacitado para poder cumprir uma missão. Deus está dizendo, não é pelo poder das armas, não é pela força de um exército que a obra vai ser feita. Aliás, aquele povo nem tinha isso. Perceba, às vezes, o povo ficava olhando ao redor. Isso faz lembrar a gente, quando o povo pedia um rei, O povo de Israel pedia um rei, olhava as nações ao redor, cada um com um rei, e elas disseram, não, nós queremos um rei, nós queremos ser iguais às outras nações. E aí Deus mandou Saul, e que foi um desastre, para o povo de Deus, porque o povo estava atentando para as coisas exteriores, para o poder humano. Não era o princípio verdadeiro que deve nortear a nossa vida. E Deus está relembrando então a Zacarias: olhem para Zorobabel. Zorobabel, não é por poder. Você não precisa se preocupar em ter um povo forte, preparado, armado. Vocês estão cheios de inimigos ao redor, mas eu dou a vitória a vocês, eu capacito vocês, eu fortaleço vocês. Meus irmãos, a obra de Deus se faz no poder do Senhor. Que triste é quando a igreja ela se esquece disso. E ela acha que ela pode fazer as coisas no seu próprio poder, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. Não, meus irmãos, não é pelo poderio militar, não é juntando um monte de pessoas, capacitando essas pessoas, fortalecendo essas pessoas, a obra de Deus vai ser realizada. Não, não é pela força humana também, não é por força nem por poder. Essa segunda expressão tem a ver com a capacidade individual da pessoa, algum talento específico de alguém para realizar a obra. Isso é muito comum também. Quando Samuel foi escolher o rei, que seria o rei Davi, por sinal o menor de todos, aos olhos humanos o mais fraco, o desprezível, desprezado, mas era a pessoa que Deus havia escolhido, um menino. Enquanto que o exército de Saul estava morrendo de medo de Golias, os soldados treinados na batalha não conseguiram se impor perante Golias. Tremeram, até os próprios irmãos de Davi, que eram soldados. Até a armadura que o rei Saul deu para Davi não servia nele. Ele tirou aquela armadura e ele foi enfrentar o gigante Golias, confiado unicamente no poder do Senhor. Isso é um grande exemplo para nós, meus irmãos. Todas as vezes que eu e você, querido irmão, preste atenção nisso. Todas as vezes que eu e você formos tentados a fazer qualquer coisa no reino de Deus, por menor que seja, no poder da nossa própria sabedoria ou inteligência, ela está fadada ao fracasso. Pode ser um sucesso aos olhos dos homens. Lembra o que Samuel viu? Viu os irmãos de Davi, todos fortes. É esse. As pessoas podem até elogiar o seu trabalho. Mas se você não estiver fazendo a obra de Deus, no poder do Senhor, por amor ao Senhor, na dependência do Senhor, nada disso tem valor. Mas o contrário, quando nós nos sentimos incapacitados, quando nós vemos a dimensão da obra, e nós nos voltamos para o Senhor: Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Senhor, eu não consigo ser esse tipo de pessoa que o Senhor espera, mas eu preciso do Senhor. Deus, tem o meu vizinho, ele precisa do Senhor, mas eu não sei como chegar a ele. Senhor, a minha casa, há uma oportunidade de servir o Senhor, há uma porta aberta,
mas eu não sei por onde começar, eu preciso do Senhor. Deus, esse projeto que está no meu coração, eu quero executá-lo para a glória do Senhor, mas eu não sei como. É aí que Deus, meus irmãos, Ele age na nossa vida. Ele nos capacita. Essa é a grande lição desse texto. Não é por poder, Zacarias. E ele fala para Zorobabel, não é por poder, Zorobabel, não é por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Meus irmãos, a mesma mensagem que João ouviu no Apocalipse, ela ressoa para a igreja do Senhor até hoje. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo continua falando, meus irmãos, ao meu e ao seu coração. Então, queridos irmãos, a obra de Deus, ela então não se faz pelo poder de grandes pessoas. O objetivo maior nosso é que encher esse templo. Quanto mais gente aqui, melhor. Não é esse o objetivo. O projeto de Deus, então, é que a gente tenha na nossa igreja as pessoas mais capacitadas para realizar os ministérios. Também não. A obra de Deus se faz com pessoas incapazes, fracas, que sabem que não dão conta de uma obra tão grande, mas que confiam no poder do Senhor. Essa é a verdade. Por último, meus queridos irmãos, versos de 7 a 10, Deus garante que a sua obra realizada por meio do seu povo, ela terá êxito. Olha o que diz os versos 7 em diante. Que pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina. Ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça. Ainda a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo. As suas mãos também o acabarão. Assim saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Agora olha o verso 10. Quem despreza o dia das coisas pequenas, estes 7 se alegrarão, vendo prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 espíritos, os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Meus irmãos, agora o anjo se volta para dar uma outra lição, uma outra garantia a Zorobabel. Zorobabel, a obra que você começou, ela terá o seu êxito, ela terá fim. Meus irmãos, que garantia nós temos, que alegria nós temos. Não foi isso que Jesus falou para os seus discípulos antes de sair, antes de subir ao céu? Ele disse, ide e façam discípulos de todas as nações. Mas ele não parou por aí. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos deu garantia. A obra do Senhor, ela terá um êxito, ela terá o seu fim, porque o Senhor está conosco, Ele está com o seu povo. Então, queridos, amada igreja, assim como essa mensagem, ela foi muito forte e muito verdadeira para aquela época, aquela geração. A gente lendo, relembrando o que aconteceu lá em Esdras, a gente vai ver que o povo se animou. O povo, a obra que estava parada há 20 anos, o povo se levantou novamente. E a obra foi concluída, o templo foi construído. Eles, olhando para trás, deviam ver, puxa, realmente, não foi com poder, nem foi com a nossa força, mas foi pelo poder de Deus. Então, queridos irmãos, Deus garante sim que a obra será realizada. As barreiras, elas são vencidas. Os montes que se levantaram aqui simbolicamente, as dificuldades, os inimigos ao redor, o desânimo do povo, a falta de recursos, nada disso impediu que a obra do Senhor fosse realizada. Deus está com o seu povo e Ele garante que a obra terá o seu êxito. E Ele diz então para Zorobabel, Ele trará a pedra angular, ou seja, Ele vai colocar a última pedra. Ele vai concluir essa obra. E a obra que ele diz, a aclamação é graça. Graça. Que maravilha. Isso aqui é um exemplo de que a obra do Senhor, ela é feita pela misericórdia do Senhor. As aclamações não eram, graças a mim, foi pelo meu esforço, foi eu que realizei, foi eu que construí, nada disso. O povo de Deus, ele reconhece que a obra de Deus se faz pela graça de Deus. É muito importante essa menção da palavra graça nesse momento.
Porque para que Zorobabel e nenhum dos líderes esquecessem, meus irmãos, que aquela obra que eles estavam construindo não era baseada no poder deles, mas era pelo Espírito do Senhor. E era uma coisa que Deus estava fazendo pela sua graça e sua misericórdia. O azeite não faltaria pela graça do Senhor. O poder do Espírito Santo estaria com o povo pela graça do Senhor. Queridos irmãos, como temos então realizado a obra do Senhor? Quais são as nossas perspectivas como igreja para o futuro? O que é que nós pensamos da nossa vida espiritual daqui a algum tempo? Será que nós temos nos perdidos em nós mesmos? Ou na mesquinhez da nossa salvação individual? Olha o que eu estou dizendo. Às vezes a gente diz, eu estou salvo, está tudo bem. A Bíblia não dá espaço para nós pensarmos dessa forma. Jesus vem buscar a sua igreja, não vem buscar o Arthur. Percebe? Jesus vai concluir a sua obra por meio do seu povo. E não por meio de você especificamente. Esse sentido de coletivo, ele tem que ser mais presente na nossa vida. Deus está dizendo isso. Deus está animando Zorobabel para que o povo reconstrua a obra. Nós temos que pensar coletivamente. Nós somos igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é vitoriosa. Apesar dos meus fracassos, apesar das minhas lutas, o Senhor leva a sua obra até o final. Queridos irmãos, como você então tem enfrentado as lutas e os desafios da vida? Como você tem se colocado diante de Deus? Você tem confiado na sua capacidade para fazer a obra do Senhor? Qual foi a última vez que você pediu ao Senhor, Senhor, capacita-me para a obra? Mesmo quando você já domina determinada coisa. Já pensou nisso? Eu já fiz isso tantas vezes, não preciso nem orar mais. Hoje tem inteligência artificial, né? É muito bom, né? Joga lá qualquer coisa, sai tudo prontinho. Quantas vezes você tem se voltado para o Senhor e dizer, Senhor, já fiz isso tantas vezes. Eu estou cansado de fazer essa mesma atividade tantas vezes. Mas eu te peço, Deus, faz diferença nessa vez. Usa-me. Você vai sentir a diferença. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Sabermos que a nossa obra no Senhor, ela nunca será em vão. Foi a palavra de Paulo concluindo. Ele disse, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a nossa obra nunca será em vão. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar ao Senhor? Fechem seus olhos. Pai, nós somos agradecidos pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós. Nós nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, Pai. Tira de nós qualquer orgulho ou qualquer sentimento de autopotência, Senhor, que nós possamos sempre saber que nós dependemos de Ti. Ajuda-nos a realizar a Tua obra no poder do Teu Espírito Santo e a crer que o Senhor dará o êxito para a obra do Senhor, porque o Jesus, nosso Salvador, já venceu na cruz. Por isso, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fique mais um pouquinho, irmãos, o pastor Mateus tem uma palavra aí, à igreja.